Olá, sejam bem-vindos ao podcast Mulheres no Tributário, projeto que foi criado para conectar mulheres, agregar conteúdo técnico de qualidade e reunir tributaristas de todo o Brasil. Meu nome é Luísa Herrera, sou Relações Públicas do projeto Mulheres no Tributário e hoje eu tenho aqui a Suzy Hoffmann, ela que é graduada em Direito pela PUC de Campinas, mestre em Direito pela PUC de São Paulo e doutora em Direito pela PUC de São Paulo também. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Luísa. Muito feliz em estar aqui. Suzy, nos conte um pouquinho da sua carreira, como você escolheu o direito, como você escolheu a área tributária, né, que é um setor tão pequenininho dentro de tantas as áreas. Me conta um pouquinho dessa história. Bom, isso já faz um bom tempo. Eu sou de uma família de 7 irmãos e sou a mais nova junto com a minha irmã caçula. Meu pai era advogado e ele tinha loucura por ter um filho advogado. Então, a última esperança estava em uma de nós duas. Nós entramos juntas na faculdade, mas minha irmã, na sequência, desistiu. Eu queria mesmo era ser professora, entrei em pedagogia também na Unicamp, mas me apaixonei pelo direito e fiquei com o direito e realmente foi uma faculdade... Eu entrei em 1984, tinha uma efervescência política muito grande, então manifestações pelas diretas já, e eu tinha muito essa vertente política, então eu realmente me apaixonei pelo curso. E no primeiro momento eu gostava muito de direito constitucional e de direito criminal, porque tributário vem mais tarde. Meu pai já achava que eu devia seguir o tributário, mas não dava opinião. Mas quando eu cheguei no 4º ano, na época era no momento que a gente tinha direito tributário, o professor era um professor muito desafiador. Ele desafiava muito os alunos. E eu sou muito movida a desafios. E aí eu comecei a estudar, assim, loucamente. E fui a única, esse professor já é falecido, a única aluna da história da PUC de Campinas que tirou 4 notas 10 com esse professor. Meu Deus! Aí eu me achei a tributarista já. Você me achei que eu não Uma precisava estrela! Então foi um pouco em razão desse professor. Né? O meu pai queria, mas ele assim me deu livros, incentivou, mas foi esse desafio de estudar a matéria, e aí eu comecei a estudar, e na sequência eu fiz especialização e já fui para o mestrado. Então foi uma questão de destaque, né? Você percebeu que você se destacava naquela área e falou, não, realmente é isso que eu quero. E a importância de um professor, né? Porque o professor de penal, eu também gostava muito dele, mas eu acho que ele desafiava menos, né? E aí também uniu, porque eu gostava muito já de direito constitucional, então tinha muito a ver uma matéria com a outra. Né? Sim. E hoje você recebeu, né, o convite para palestrar aqui no projeto Mulheres no Tributário, e o tema foi Desafios e Perspectivas no Processo Administrativo. Me conte um pouquinho, né, de como foi a sua palestra, aborde um pouquinho o tema, para a gente conhecer um pouquinho melhor. Eu quis colocar no tema, se a gente está num encontro de mulheres, até a importância da mulher na história. Então eu comecei lendo a carta que é a Esperança Garcia, que foi reconhecida como a primeira advogada negra do Brasil. Na verdade, ela não era advogada, ela era uma escrava que sabia ler, e ela faz como se fosse realmente uma petição, né, pedindo pelos direitos. Então, eu quis colocar a importância de se posicionar, né, porque esse escrito dessa mulher foi muito importante. E aí também das sufragistas, né, brasileiras que lutaram pelo nosso direito a voto, porque é isso que dá os nossos direitos políticos, para chegar no hoje. E como a nossa importância hoje como advogados e estudantes, para que o processo administrativo ele continue numa rota de evolução, para que seja um processo democrático. Então, eu trouxe também alguns exemplos de como era no passado, alguns absurdos que aconteciam no processo, que hoje já não acontecem mais, mas a importância da gente se posicionar sempre, né? E trouxe depois algumas novidades, porque a gente teve aqui a medida provisória 1160, que muda um pouco o processo, então estamos num momento de espera para ver o que vai acontecer, né? Então, foi mais ou menos nesse sentido, mas também com caráter, se posicionem, né? E a importância de eventos como esse, das mulheres se unirem para terem bastante representatividade. Sim, principalmente porque hoje a gente sabe que o setor tributário é majoritariamente composto por homens, né? E os homens, eles fazem networking no futebol, vão no barzinho, eles conversam, e as mulheres têm menos oportunidades, né? Principalmente porque é um mercado tão pequeno, né, para as mulheres. Então, eu acho que esses projetos
projetos também que unem, que agregam conteúdo de qualidade, também proporcionam um networking para unir as mulheres, né? Com certeza, e é super fundamental. Eu até comentei que numa das turmas que eu fazia parte, eram 9 conselheiros e só eu de mulher. Caramba. Aí eu nem comentei, mas era bem isso, a gente ia na hora do almoço e era só papo masculino, Sim. né? Não tinha, lógico, eu acabava participando, todos muito legais comigo, mas, né, difícil, realmente muito difícil. Sim. E eu vi aqui também que você trouxe o ponto da atualização do decreto, né? Uhum. Me conta um pouquinho sobre a atualização, por favor. Então, o decreto 70235, que trata do processo administrativo fiscal federal, ele já sofreu várias alterações ao longo do tempo. E aí, o que se espera hoje é que os projetos de lei feitos pela Comissão de Juristas venham revogar o decreto 70235, melhorando o decreto 70235. Né? Então, só que, ao lado disso, como eu falei, a medida provisória 1160, ela atropelou, porque a gente teve essa comissão de juristas que foi feita pelo ministro Fux, quando ele era o presidente do Supremo, junto com o presidente do Senado, para falar assim, gente, o que nós precisamos para melhorar o processo administrativo fiscal no Brasil? E o administrativo de uma maneira geral. Aí foi nomeada uma comissão, que até eu fiz uma crítica, que não tem representatividade feminina, mas tem uma representatividade setorial importante. Uhum. E aí eles buscaram consensos, né? E são projetos muito importantes e muito interessantes na perspectiva de trazer para o decreto 70235, que é de 72, as novas realidades, que é a transação, a arbitragem, mediação e um processo mais célere. Com certeza, principalmente porque a economia é algo que está constantemente em mudança, né? Então não tem como a gente não atualizar também esses decretos. Lógico, porque algo que era bom em 1972, por mais que tenha sofrido algumas mudanças, ele precisa ser revisto de tempos em tempos. Né? Com certeza. Suzy, eu gostaria muito de agradecer a sua presença hoje, tanto no projeto, na palestra, quanto nossa entrevista no podcast. Você é sempre bem-vinda. Muito obrigada. Muito obrigada, foi um prazer estar aqui. Obrigada.